Nós vamos dar início à nossa segunda aula, falando um pouquinho sobre a classificação dos softwares educativos ou educacionais. Na aula anterior, nós falamos a respeito da definição de softwares educacionais, falamos dos diferentes paradigmas, da importância de fazer uma reflexão acerca e um paralelo também acerca da área educacional e da utilização da tecnologia em prol da área educacional. Por que é importante classificar os softwares educativos? Quando eu classifico em categorias, facilita o entendimento meu, facilita o entendimento do aluno e a aplicação e uso de forma adequada. Facilita também o processo de análise e seleção dos softwares mais apropriados para uma determinada tarefa. Então, quando eu classifico esse software, fica mais fácil para mim, educador, escolher qual é o melhor software, qual é a melhor categoria a se utilizar para se trabalhar determinado conteúdo. Existem diferentes autores que fazem diferentes classificações. A gente abordou autores específicos para poder trabalhar essa classificação de acordo com o material didático que a gente está utilizando. O estudo de diferentes tipos de softwares, bem como as suas classificações, traz possibilidades para reflexão quanto à abordagem pedagógica a ser utilizada. Então, por exemplo, quando a gente classifica, eu começo a pensar no lado pedagógico, então eu não tenho um olhar só tecnicista, eu não estou pensando só na máquina, só na técnica, eu estou dando um olhar pedagógico para essa utilização desse software. Então, essa classificação, ela vem principalmente nesse contexto. Eu preciso entender qual o melhor tipo de software, qual característica que cada um dos softwares tem, para que eu consiga utilizar esse software de forma mais satisfatória possível. A reflexão do uso da tecnologia na sala de aula sempre nos remete à preocupação de selecionar corretamente softwares que possam auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Então, se eu reflito isso, eu vou conseguir escolher um software que seja mais adequado àquela situação, aquele conteúdo ao qual eu estou querendo trabalhar. Então, a nossa intenção na disciplina é realizar a todo momento uma reflexão, é dizer, por exemplo, se a sua dificuldade de sala de aula é trabalhar um conteúdo específico voltado para ciências, que software poderia ser utilizado? Se eu trabalhar um conteúdo específico voltado para português, que software eu poderia utilizar, que eu instigaria no meu aluno, que eu aumentaria a possibilidade de aquisição do conhecimento, que eu transformaria informação em conhecimento? Então, essa reflexão e essa classificação, ela vem com esse intuito. O primeiro tipo de software que nós vamos utilizar é o tipo de software que a gente chama de tutorial. Ele pode apresentar habilidades, informações ou conceito aos novos alunos, substituir aulas, livros, filmes, ensinam e controlam o progresso de aprendizagem, auxiliam no ensino. Então, são algumas características dessa classificação de software, apresentam alguma informação e fazem uma série de perguntas com uma limitada faixa de respostas possíveis. Por exemplo, você está utilizando com o seu aluno um quiz, e nesse quiz eu tenho perguntas e respostas. Então, nesse contexto, eu tenho um software educacional que vai estar auxiliando na definição e a classificação de autores. Ele é do tipo tutorial, e eu vou estar reforçando alguns conceitos dos meus alunos através de perguntas e respostas. Eu coloquei como exemplo aqui um software de da tabela periódica, por exemplo, ele chama software tabela virtual. A gente vai utilizar esse software durante a nossa disciplina. E nesse software muitos alunos eles têm dificuldade em armazenar características associadas a cada um dos elementos da tabela periódica. Então, quando eu utilizo, por exemplo, existem vários softwares educacionais voltados para a tabela periódica. Quando eu uso um software parecido com esse, eu tenho todas as N características dispostas, onde eu posso instigar o meu aluno. Eu posso ter uma questão de obter resposta a partir das características que estão estabelecidas aqui. Então, esse tipo de software, primeiro eu preciso entender quais são as características de um software tutorial. Por que eu preciso? Por que utilizar um software tutorial, por exemplo, e não teoria e prática, ou não simplesmente um jogo, ou uma simulação? Que características que eu poderia ter a necessidade, de repente, de simular algo? Então, nesse contexto da tabela periódica, se trabalha
com a característica voltada para o tutorial. Eu tenho características estabelecidas, eu tenho aqui todas as propriedades físicas de cada um dos elementos e através disso o aluno ele vai conseguir obter o conhecimento dele necessário. Só que eu volto à mesma questão que eu falei anteriormente. Utilizar o software não garante que o aluno vai obter o conhecimento necessário. Só utilizar não. Não posso utilizar só a técnica. Eu preciso utilizar características que não sejam só essas. Eu, como educadora, preciso primeiro entender esse software, entender qual é o objetivo que eu quero alcançar com a utilização desse software. Então, eu não posso ter a ilusão que simplesmente a máquina por si só, o software por si só, ele vai conseguir transpor essa informação para o aluno sozinha. Eu, enquanto educadora, o que eu quero transpor para esse aluno? É um processo orientado. O que eu quero que o meu aluno aprenda? Como eu vou instigar esse conhecimento do meu aluno? Então, eu tenho que ter essas preocupações. Outra forma de classificação é o que a gente chama de exercício e prática. As características são grandes aliados para o reforço de assuntos abordados dentro da sala de aula através de exercício de repetição e memorização. Então, ele é utilizado principalmente nesse contexto. Apresentam-se como se fossem jogos, o que permite a interação maior do usuário com a máquina e apontam os erros assim que eles são cometidos. Volto a dizer o que eu acabei anteriormente, não cabe à máquina ter um embasamento teórico e pedagógico, a fim de avaliar o aluno como um todo. Eu também não posso, de repente, colocar um aluno para utilizar um software e a partir só do que se obtém daquele software como resposta, do que ele acertou, do que ele errou, eu ponho, por exemplo, um aluno para utilizar um quiz e ele lá tem 5 acertos e o outro aluno tem 10 acertos. Será que eu posso simplesmente dizer que o aluno que teve 10 acertos, ele aprendeu mais? Será que ele não chutou aquela resposta, falando de forma bem tranquila? Será que ele não chutou? Será que ele sabia realmente qual era? Então é um contexto a ser avaliado e eu, como educadora, preciso ter essa percepção, dessa avaliação do contexto. Então, a máquina por si só, ela não é a única forma de avaliar o aluno. O software por si só não é a única forma. Então, eu preciso ter um processo orientado, um processo controlado para se trabalhar com a utilização do software educacional de forma significativa. Eu tenho, por exemplo, esse software que é o Labirinto da Tabuada. Nesse software, trabalha-se tabuadas de multiplicação e onde o aluno, por exemplo, ele vai lá e escolhe 78, por exemplo, 2 vezes 39. Se ele errar, no momento que ele errar, o software vai mostrar para ele que ele errou e vai mostrar a resposta. Então, é uma teoria aplicada à prática. Eu tenho uma resposta, eu informo a resposta. Se estiver certo, ele vai me dizer que está certo. Mas se ele estiver errado, o software vai me dizer que eu estou errado, que o aluno está errado. Então, o software educacional, ele tem esse cunho pedagógico, esse cunho educacional. Eu preciso informar a resposta, eu tenho a teoria, mas e a prática também que está envolvida? Então, essa seria uma classificação de software educacional voltado para teoria e prática. Eu tenho também simplesmente os jogos educacionais, que alguns autores chamam simplesmente de jogos. Aí eu venho, algumas características têm como objetivo proporcionar uma fonte de recreação com vista à aquisição de um determinado tipo de aprendizagem. O exemplo que eu citei do quebra-cabeça é um exemplo voltado para jogos. Tudo bem, é um quebra-cabeça, é uma atividade de recreação, é uma brincadeira, mas por trás dessa recreação existem conhecimentos, existem características que eu quero absorver do meu aluno, que eu quero instigar no meu aluno. Então é um jogo? É um jogo, é pura e simplesmente um jogo. Mas o que eu quero trabalhar com isso? Meu aluno está com dificuldade. Hoje todo mundo tem ferramentas computacionais diversas, tem tablet, o acesso à informação é de forma muito massificada hoje. O seu filho está com dificuldade, por exemplo, eu como mãe, o que eu faço? Meu filho, vamos jogar um joguinho da tabuada? Então, o educador, ele tem que instigar isso nele. Meu aluno está com dificuldade, o que eu vou fazer? Um simples jogo pode auxiliar, desde que eu esteja preparada para trabalhar esse jogo, tá? Dependendo do jogo, aprender fatos, testar hipóteses, antecipar resultados, planejar estratégias alternativas. O labirinto, por exemplo, quando você trabalha com uma criança, a utilização de um jogo de labirinto, o que o aluno está aprendendo com aquele jogo? O que você, como professora, quando você trabalha as cores com seu aluno lá na educação, o que você quer?
nas primeiras séries da educação. O que eu quero instigar no meu aluno? Porque o aluno, às vezes, ele tem a curiosidade quando ele vai para a máquina, quando ele usa um tablet, a curiosidade dele muitas vezes é diferenciada. E eu posso aproveitar essa curiosidade, trazer essa curiosidade para o meu lado como educadora, para aumentar, para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Explorar a fantasia, desafio, curiosidade e controle. Então, eu tenho várias... O computador é só mais uma ferramenta pedagógica que pode me auxiliar. Assim como existem N outras, eu posso instigar no meu aluno a fantasia, eu posso explorar nele o desafio, enfim, eu posso trabalhar isso utilizando um jogo. Podem oferecer desenvolvimento lógico, raciocínio, habilidade de organização. Segundo Baer, a aplicação de um jogo bem-sucedido, ele traz motivação, habilidade de comunicação, consciência dos valores pessoais, ele auxilia na tomada de atitudes e interpretação do desafio para resolvê-lo. Então essas são características quando eu uso um jogo. Existem muitos jogos que são simplesmente jogos. Existem jogos educacionais que são utilizados como meros jogos. A questão é como eu pegar aquele jogo que o aluno usa para brincar e mesmo que ele esteja brincando na minha presença enquanto educadora, como trazer o conhecimento, como transformar aquela informação que está disposta para ele enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto, em conhecimento que seja satisfatório. Então essa é a minha preocupação enquanto educadora. Eu trouxe um exemplo aqui, tem um exemplo do jogo dos erros e acertos, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mariraruá. Então, é um jogo de 7 erros. O aluno vem aqui, escolhe a imagem que mais aguça a curiosidade dele e a partir daí ele vai trabalhar características específicas. O que eu tenho que pensar, o que eu quero alcançar do meu aluno? Será que a percepção dele, será que o raciocínio lógico dele está sendo aumentado? Será que eu estou melhorando isso nele? Então, quando eu trabalho softwares educacionais de forma orientada, eu estou trabalhando características dos meus alunos que às vezes eu mesma não percebo que eu estou trabalhando. Então, já houveram situações onde eu planejo algumas atividades, eu trabalho essas atividades com adultos, com professores, já cheguei a trabalhar, e quando você percebe, você planeja e você consegue muitas vezes alcançar mais do que você planejou alcançar. Por quê? Porque você foi ali e trabalhou de forma bastante orientada. E tem um tipo também, uma classificação que é simulação, os jogos educacionais do tipo simulação. Tem como objetivo representar ou modelar partes do mundo real como objetos, sistemas ou eventos. Permite a exploração de situações com risco do mundo real. Permite ao aluno desenvolver hipóteses, testá-las e analisar os resultados que foram obtidos. É interessante para o trabalho em grupo, tomada de decisões. Então, por exemplo, existem muitos professores que utilizam softwares educacionais do tipo simulação do sistema solar para mostrar para os alunos, para aguçar a curiosidade dos alunos a respeito dos planetas. Isso eu vou trabalhar em equipe, isso eu vou dar uma percepção para o meu aluno diferenciado que muitas vezes o livro não vai conseguir. Então, você vai olhar para o livro, eu tenho aquela imagem disposta. Mas será que se eu utilizasse um software educacional com características bastante expressivas, determinadas, planejadas, será que eu não ia aumentar o aprendizado do meu aluno? Será que eu não ia melhorar? Então, esses softwares do tipo simulação, eles podem trabalhar nessas características, onde eu simulo alguma ação real buscando o aprendizado e a melhoria do meu aluno. Então, eu trouxe como exemplo aqui um software de laboratório virtual. Então, eu tenho aqui, por exemplo, trabalhando a parte de física, baterias, lâmpadas, interruptores, resistores, então trabalhando velocímetro. Então é uma disciplina difícil de ser trabalhada? É uma disciplina difícil de ser trabalhada. Mas será que se eu não utilizar um software que ele foi desenvolvido com esse cunho, muitas vezes, na maioria das vezes sim, será que se eu utilizar para agregar valor para o meu aluno, para a aquisição do conhecimento ao qual eu estou trabalhando, será que eu não vou ter mais facilidade de trabalhar? Será que o aluno vendo isso aqui na prática, simulando, será que ele não vai conseguir absorver mais conhecimento do que no livro propriamente dito? Não estou dizendo que o livro não seja importante, é uma ferramenta extremamente importante, assim como o computador, nos dias atuais, tem se tornado uma ferramenta extremamente importante. Então, é mais uma ferramenta para agregar valor ao livro, para agregar características, para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Valente ainda reforça que é impossível encontrar um programa puramente tutorial ou de exercício e prática em função das inúmeras inovações multimídias.
Essas características, essas classificações, elas podem ser mescladas nos diferentes softwares. Então, eu posso encontrar software que a gente olha para aquele software, ele é teoria e prática, mas ele também pode ser simulação, por que não? Então, segundo Valente, é difícil você, às vezes, em muitos casos, fazer essa separação, porque existem software que se misturam nessas características. E a gente também vai fazer uma reflexão sobre isso. A gente vai mostrar softwares que muitas vezes são teoria e prática, softwares que são simulação, softwares que são jogos, mas que também em outros momentos softwares que se misturam nessas classificações e nessas teorias. De acordo com o PAIS, existem alguns desafios na construção do conhecimento. Isso quando a gente faz uma proposta contemporânea de utilização do computador como recurso educacional para a aprendizagem. Muitas foram levantadas aqui, mas eu gostaria de reforçar porque eu acho extremamente importante. Então, existem esses desafios na construção desse conhecimento. Primeiro, é difícil transformar a informação em conhecimento. E eu gostaria que durante a disciplina, quando vocês fossem ler o material, que o material didático traz muito isso, será que você, como educador, está transformando a sua informação em conhecimento para o seu aluno? Então, quando a gente fala de utilização da tecnologia, eu preciso, principalmente nesse critério, pensar nisso. Eu estou transformando ou eu estou utilizando mais uma ferramenta, mais uma técnica, e aquilo ali não está transformando da forma satisfatória a informação em conhecimento? Superar o exercício de repetição. Será que eu estou colocando o meu aluno para repetir uma mesma ação várias vezes? Será que só isso é o diferencial? Será que eu estou transformando informação em conhecimento, fazendo ele repetir aquilo? O risco de generalização. Será que eu não estou trabalhando física do mesmo jeito que eu estou trabalhando matemática? Isso voltando para a utilização de softwares. Quando eu vou abordar física, utilizar um software educacional, a forma de se abordar física é diferente de trabalhar português. Será que eu não estou generalizando isso? Ou eu tenho turmas diferenciadas? Será que eu não estou utilizando softwares, os mesmos softwares para diferentes turmas de forma generalizada? Eu preciso também refletir isso. E eu preciso analisar o software educativo antes de passar para o meu aluno. Será que eu estou fazendo essa análise? Será que eu estou percebendo, se é o melhor software? Será que eu estou fazendo isso? Então eu preciso pensar nessa característica. Concluindo, a disciplina de software educacionais não tem a pretensão de ditar respostas rígidas, ou lineares, binárias, ou reduzir a multiplicidade do tema. A intenção é de que você, aluno, com a prática da reflexão, vai conseguindo ampliar cada vez mais a sua visão sobre o problema, melhorando dia a dia a sua percepção sobre essa tecnologia. Então, o intuito principal da disciplina é fazer você refletir sobre a utilização de mais essa ferramenta como objeto de aprendizagem para a aquisição do processo de conhecimento do seu aluno. Então, a intenção principal é essa. Vamos refletir juntos. Será que eu estou utilizando mais essa ferramenta de forma satisfatória? Ou se eu não estou utilizando, será que se eu utilizasse, o meu aluno poderia aprender de forma mais satisfatória? Será que eu poderia estar trabalhando isso? Então, aqui estão alguns dos referenciais bibliográficos que eu utilizei. Eu espero que a gente tenha uma disciplina bastante tranquila, é um tema bastante agradável de ser trabalhado. A gente vai brincar, conversar, refletir, avaliar vários softwares, conversar e refletir sobre a percepção do aluno, a questão de planejar a utilização de softwares educacionais. Então, eu espero que seja uma disciplina bastante construtiva para vocês, nesse processo de se licenciar no curso na área de tecnologia. Eu tenho um processo contrário, que eu sou formada em tecnologia, depois fui me especializar em educação. Meu processo é contrário ao que vocês estão fazendo agora, mas enfim, eu acho que é um tema bastante agradável de ser trabalhado e a gente vai adquirir bastante conhecimento. É um prazer estar com vocês novamente. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até mais.